portão da chácara brilhava sob o sol de Goiânia como uma provocação. Assisti da calçada enquanto minha filha Camila entregava as chaves para Roberto, o sogro dela, com um sorriso que eu não via há anos quando me olhava. "Feliz aniversário, seu Roberto!" ela gritou, abraçando o homem de 62 anos que conhecia há apenas 2 anos, desde que ela casou com Bruno. Ali estava uma propriedade de R$ 500 mil, piscina, churrasqueira, 3 quartos, sendo entregue de presente para um homem que mal sabia o nome dos netos. E eu? Bom, deixe-me mostrar o que ganhei no meu aniversário de 59 anos. Apenas 3 semanas atrás. Camila tinha me dado um cartão comprado no posto de gasolina, nem foi na papelaria, com uma mensagem genérica. "Para o melhor pai do mundo", impressa em letras douradas baratas. Dentro, uma caneta Bic azul e um bilhete escrito à mão. "Pai, você sempre foi prático. Então pensei numa caneta útil. Beijos." Uma caneta de R$ 2. Depois de 28 anos criando essa menina sozinho, trabalhando como motorista de ônibus urbano, pagando escola particular, faculdade de administração, casamento, apartamento. Uma caneta de R$ 2. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Roberto estava fazendo selfies na piscina quando meu telefone tocou. Era Camila, com aquela voz animada que ela usava quando queria que eu aprovasse alguma coisa que já tinha decidido fazer. "Pai, você viu a surpresa que fizemos para o seu Roberto?" Ele ficou emocionado. Roberto Silva, aposentado da Receita Federal, 3 filhos que mal falavam com ele, incluindo o Bruno, mas que agora estava emocionado com a generosidade da minha filha. "Camila", eu disse tentando manter a voz controlada, R$ 500 mil é muito dinheiro para dar de presente. Silêncio do outro lado da linha. Depois, aquele tom defensivo que ela havia desenvolvido desde que se casou. "Pai, você não entende. O seu Roberto sempre foi como um segundo pai para mim. Ele me acolheu na família desde o primeiro dia. Segundo pai." As palavras me acertaram como um soco no estômago. Eu, que havia sido pai e mãe desde que a Maria morreu quando Camila tinha 8 anos, agora era apenas o primeiro pai, dividindo o posto com um homem que conhecia minha filha há 24 meses. "E de onde saiu esse dinheiro todo?" perguntei, já suspeitando da resposta. "Ora, pai, eu e Bruno estamos indo muito bem na empresa. A assessoria contábil está crescendo. Conseguimos alguns clientes grandes." Mentira. Eu conhecia minha filha bem demais para não perceber quando ela estava escondendo alguma coisa. Camila sempre mexia no brinco da orelha esquerda quando mentia, um tique que ela tinha desde criança. E mesmo pelo telefone, eu conseguia imaginar o gesto. A verdade é que eu tinha passado pelos escritórios dela na semana anterior, sem avisar, como sempre fazia para tomar um café e matar a saudade. A secretária, Dona Marlene, estava guardando as coisas numa caixa de papelão. "Seu Pedro", ela havia sussurrado. "Eles estão com problemas. Faz 2 meses que não recebo o salário direito. Estou procurando outro emprego. Problemas financeiros, mas mesmo assim conseguiram R$ 500 mil para comprar uma chácara para Roberto." Na verdade, a resposta veio 3 dias depois, quando eu estava tomando cerveja no boteco do Zé, na esquina de casa. Ronaldo, que trabalha no banco, se aproximou com aquela cara de quem sabe de alguma fofoca importante. "Pedro, vi sua filha no banco anteontem. Ela estava tirando um empréstimo pesado, cara. Falaram em garantia de imóvel." Garantia de imóvel. O apartamento que eu havia dado de presente de casamento para ela servia agora como garantia para comprar presente para o sogro. O sangue ferveu nas minhas veias. Camila havia hipotecado o apartamento que eu trabalhei 15 anos para comprar, fazendo hora extra, dirigindo ônibus em domingos e feriados, economizando cada centavo. O apartamento de 3 quartos no setor Bueno que eu entreguei quitado para ela no dia do casamento, com escritura limpa e documentos organizados numa pasta azul que eu mesmo preparei. Agora servia de garantia para uma demonstração de amor
a um homem que mal conhecia meus netos. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na cozinha da minha casa, simples no Jardim América, olhando as fotos na geladeira. Camila na formatura, no casamento, segurando os gêmeos quando nasceram. Em todas as fotos eu estava ao lado dela, sorrindo orgulhoso. Mas nas últimas fotos de família, eu estava sendo gradualmente empurrado para as bordas da imagem, enquanto Roberto ocupava a posição central ao lado dos netos. Foi aí que decidi investigar mais profundamente. No dia seguinte, usei minha folga para fazer uma visita ao cartório de registro de imóveis. Como ex-proprietário do apartamento da Camila, eu ainda tinha algumas informações que me permitiram consultar a situação do imóvel. O funcionário, um senhor de óculos que me conhecia dos tempos que eu fazia documentação de veículos, foi discreto, mas claro. O apartamento estava mesmo como garantia de um empréstimo de R$700 mil. R$700 mil. A chácara custou 500 mil, o que significava que sobrou 200 mil para outras coisas. Que outras coisas? Comecei a juntar as peças do quebra-cabeças. Roberto dirigia um carro 0 km, uma Hilux prata que eu tinha visto na garagem da chácara. Bruno havia comentado no último almoço de domingo que o pai estava investindo em alguns negócios promissores. E Camila, que sempre foi cuidadosa com dinheiro, agora usava roupas caras e tinha trocado o celular pelo modelo mais novo do mercado. A investigação se aprofundou quando resolvi seguir Roberto por alguns dias. Aposentado há 3 anos, ele deveria estar em casa cuidando do jardim ou assistindo televisão. Mas toda terça e quinta-feira, ele saía de casa às 8 da manhã e voltava só no final da tarde. Peguei meu Corsa velho e comecei a acompanhá-lo à distância, mantendo pelo menos 2 carros de diferença, como aprendi assistindo filmes de detetive. Roberto não estava cuidando de jardim nem assistindo televisão. Ele estava tocando uma loja de materiais de construção no setor Campinas, um negócio que não constava no nome dele oficialmente. Durante 3 dias de observação, vi Roberto comandando funcionários, recebendo fornecedores e contando dinheiro no final do expediente. Um negócio próspero, pelo movimento intenso de clientes carregando sacos de cimento e latas de tinta. A revelação veio quando conversei com Joaquim, pedreiro conhecido que sempre comprava materiais naquela loja. Seu Pedro, aquele Roberto ali é esperto. Ele me contou enquanto tomávamos uma cachaça no fim da tarde. A loja é registrada no nome da nora dele, uma tal de Camila. Ele evita pagar imposto de aposentado que tem negócio próprio. Inteligente, né? Inteligente. Minha filha estava sendo usada como laranja para esconder os negócios do sogro, assumindo todos os riscos legais enquanto ele lucrava tranquilamente. Joaquim continuou falando, sem imaginar que estava desvendando todo o esquema. E o cara ainda conseguiu que a nora comprasse uma chácara linda para ele. Vi na rede social da mulher dele. Piscina, área gourmet, o diabo a 4. Deve ter custado uma fortuna. Uma fortuna paga com o apartamento que eu havia suado para conseguir, garantindo um empréstimo para beneficiar um homem que usava minha filha como testa de ferro em seus negócios ilegais. Naquela noite, liguei para Camila determinado a ter uma conversa séria. Ela atendeu no 3º toque, com aquela voz cansada de quem trabalha até tarde. Oi, pai. Tudo bem? Estou aqui terminando uns relatórios para entregar amanhã. Mentira novamente. Eu havia passado pelo escritório dela às 7 da noite e estava fechado, com uma placa na porta informando que os serviços estavam suspensos temporariamente. Camila, precisamos conversar pessoalmente. É importante. Tentei manter o tom calmo, mas firme. Pai, pode ser no domingo? Vamos almoçar em casa como sempre. Como sempre. Nos últimos meses, os almoços de domingo haviam se tornado eventos formais, onde eu me sentia mais um convidado tolerado do que o patriarca da família. Roberto sempre chegava com presentes para os netos, histórias engraçadas para contar e opiniões sobre tudo, desde futebol até política. Eu ficava quieto no canto, observando minha filha dar mais atenção ao sogro do que ao próprio pai. Não, Camila. Tem que ser antes. Amanhã, no seu apartamento, às 7 da noite.
O tom da minha voz deve ter assustado ela, porque houve uma pausa longa antes da resposta. Está bem, pai. Mas não posso demorar muito. Tenho compromisso às 9. Compromisso. Provavelmente mais alguma reunião com Roberto para planejar como usar meu dinheiro suado. No dia seguinte, cheguei ao apartamento de Camila com uma pasta cheia de documentos que eu havia conseguido reunir. Extratos bancários, informações sobre o empréstimo, fotos da loja de materiais de construção e até algumas anotações sobre os horários de Roberto. Camila abriu a porta vestindo um conjunto de roupa que custou mais que meu salário mensal de motorista aposentado. Oi, pai. Bruno está dando banho nos meninos. Quer um café? Sentamos na sala que eu havia mobiliado com tanto carinho quando ela se casou. O sofá de couro que comprei parcelado em 12 vezes, a mesa de centro que montei com as próprias mãos, a televisão que presente de casamento. Tudo ali havia sido conquistado com o meu trabalho, mas agora servia como cenário para uma conversa que eu nunca imaginei que teria com minha filha. Camila, comecei, abrindo a pasta. Eu sei sobre o empréstimo. Sei que você usou este apartamento como garantia para conseguir 700 mil reais. Ela empalideceu instantaneamente, a cor sumindo do rosto, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Pai, como você... Quem te contou isso? A voz trêmula revelava nervosismo e culpa em partes iguais. Não importa como eu soube. Importa que você fez isso sem me consultar, usando um imóvel que foi presente meu, para beneficiar um homem que mal conhece nossa família. Levantei as fotos da loja de materiais de construção. E também sei que Roberto está usando você como laranja em negócios que deveriam estar no nome dele. Você está assumindo riscos legais para proteger a aposentadoria dele. Camila tentou negar no início, mas as evidências eram muito claras. Joaquim tinha me dado informações detalhadas sobre o funcionamento da loja, incluindo o fato de que Roberto retirava lucros semanalmente sem aparecer como sócio oficial. Pai, você não entende. Roberto está me ajudando a montar um negócio próprio. A loja é um investimento para o meu futuro também. Mais mentiras. Se fosse investimento para o futuro dela, por que Roberto controlava tudo sozinho? E a chácara? Isso também é investimento para seu futuro? Perguntei, colocando as fotos da propriedade na mesa. 500 mil reais para um homem que você conhece há 2 anos, enquanto seu pai, que te criou sozinho por 20 anos, ganhou uma caneta Bic de presente de aniversário. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas a mágoa acumulada precisava ser expressa. O silêncio na sala ficou pesado como chumbo. Camila olhava para as mãos mexendo no brinco da orelha esquerda, o tique nervoso que eu conhecia tão bem. Bruno apareceu no corredor, provavelmente ouvindo parte da conversa, mas voltou rapidamente para o quarto quando percebeu a tensão entre nós. Os gêmeos, de 4 anos, brincavam no quarto alheios ao drama familiar que se desenrolava. Pai, ela disse finalmente com a voz embargada. Roberto tem sido muito importante para mim desde que me casei. Ele me aconselha, me ajuda com os negócios, fica com as crianças quando preciso. Parei para processar essa informação. Roberto ficava com meus netos mais do que eu? Quando foi a última vez que Camila tinha me pedido para cuidar das crianças? Não conseguia lembrar. E eu? Onde eu entro nessa história, Camila? Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Você esqueceu que eu também posso dar conselhos, também posso ajudar com as crianças, também posso... Ela me interrompeu com um gesto da mão, impaciente. Pai, você não entende de negócios. Roberto tem experiência, contatos, conhecimento. Ele trabalhou a vida toda na Receita Federal, entende de impostos, de estratégias fiscais. A frase me acertou como um tapa na cara. Não entendo de negócios. 35 anos trabalhando, criando uma filha sozinha, pagando todas as contas, construindo um patrimônio do zero, mas não entendo de negócios. Roberto, que estava usando ela como laranja para sonegar impostos, esse sim entendia de negócios. A ironia era amarga demais para engolir. Camila, Roberto está te usando. Ele registrou a loja no seu nome para não perder benefícios da aposentadoria e para sonegar impostos. Você está correndo o risco de ser processada por lavagem de dinheiro,
sonegação fiscal, um monte de crimes que nem imagina. Tentei explicar com paciência, mas ela balançou a cabeça negando tudo. Pai, você está exagerando. Roberto me explicou tudo direitinho. A loja está no meu nome porque ele quer me deixar como sócia, para eu ter uma fonte de renda extra. É tudo legal, com contador, com alvará, tudo certinho. A ingenuidade dela me desesperava. Ou seria ingenuidade mesmo. Talvez ela soubesse exatamente o que estava acontecendo e tivesse escolhido o lado do sogro contra o próprio pai. Mostrei as anotações que havia feito sobre a movimentação financeira suspeita. Roberto retirava dinheiro da loja toda sexta-feira, sempre em espécie, sempre valores altos. Os fornecedores eram pagos em dinheiro, evitando rastros bancários. Muitas vendas não eram registradas no sistema, ficando apenas na gaveta como notas manuscritas. Isso aqui não é negócio legal, Camila. Isso é sonegação descarada. Ela pegou meu celular e começou a fotografar os documentos que eu havia trazido. Demorei alguns segundos para entender o que estava acontecendo, mas quando percebi, tentei tomar o telefone dela. Camila, o que você está fazendo? Ela já havia mandado várias mensagens, provavelmente para Bruno ou para o próprio Roberto. Pai, preciso mostrar essas acusações para eles. Não posso deixar você espalhar mentiras sobre a família do meu marido. Mentiras. Minha própria filha estava me chamando de mentiroso para proteger um homem que a estava usando. 28 anos de dedicação, de sacrifícios, de amor incondicional. E ela escolheu acreditar no sogro manipulador em vez do pai que nunca a decepcionou. A dor no peito era física, como se alguém estivesse apertando meu coração com as mãos. Camila, sou seu pai. Nunca menti para você na vida. Nunca te prejudiquei. Tudo que fiz foi pensando no seu bem-estar. Minha voz estava falhando, embargada pela emoção. Por que você prefere acreditar nele em vez de mim? Ela não respondeu diretamente, mas o silêncio foi resposta suficiente. Roberto havia conseguido algo que eu jamais imaginei possível. Virar minha própria filha contra mim. Saí do apartamento da Camila com uma sensação de derrota que eu nunca havia sentido na vida. Nem quando a Maria morreu. Nem quando fiquei desempregado por 6 meses. Nem quando tive que vender o carro para pagar a faculdade da Camila. Esta era uma dor diferente, mais profunda, porque vinha de dentro da própria família. Dirigi pelas ruas de Goiânia sem destino certo, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Roberto havia vencido. Em apenas 2 anos, ele conseguiu conquistar a confiança da minha filha de uma forma que eu, com 28 anos de dedicação, aparentemente nunca consegui. Ela preferia os conselhos dele aos meus, a companhia dele à minha, e estava disposta a arriscar seu próprio patrimônio para agradá-lo. Eu havia me tornado um estorvo na vida dela, uma lembrança inconveniente de um passado que ela queria superar. Cheguei em casa e me servi uma dose dupla de cachaça. A casa estava silenciosa demais, cheia de lembranças de quando Camila era pequena. A mesa da cozinha onde eu a ajudava com a lição de casa. O quarto dela, que mantive intacto até hoje, com os troféus de melhor aluna e as fotos da formatura. O quintal onde ensinei ela a andar de bicicleta, onde fizemos tantos churrascos em domingos felizes. Tudo isso parecia não ter significado nada para ela agora. O telefone tocou às 10 da noite. Era Bruno, com aquela voz diplomática que ele usava quando queria evitar conflitos. Seu Pedro, precisamos conversar. Camila está muito chateada com essa situação. Acho melhor deixarmos os ânimos esfriarem um pouco. Ânimos esfriarem. Como se eu fosse uma criança fazendo birra, não um pai preocupado com o futuro da filha. Bruno, Roberto está usando vocês. A loja é um esquema de sonegação fiscal e sua mulher pode ser processada por isso. Tentei mais uma vez explicar a gravidade da situação, mas Bruno me interrompeu com o mesmo argumento da Camila. Seu Pedro, o senhor não entende como funcionam esses negócios modernos. Roberto tem experiência nessa área. Ele não faria nada para prejudicar a família. Família. Roberto havia conseguido se posicionar como o centro da família, enquanto eu, o verdadeiro pai, tinha sido relegado à posição de parente problemático.
Bruno, que deveria me respeitar como sogro, agora me tratava como um idoso confuso que não entende o mundo moderno. A manipulação estava completa, perfeita, destruidora. Roberto havia conquistado não apenas minha filha, mas também meu genro e meus netos. Bruno, quando Roberto sumir com o dinheiro de vocês e deixar Camila segurando a responsabilidade legal, não venham chorar no meu ombro. Desliguei o telefone com raiva, mas imediatamente me arrependi. Talvez eu tivesse sido muito duro, muito direto. Talvez devesse ter tentado uma abordagem mais diplomática, mais carinhosa. Mas a verdade é que eu estava ferido demais para pensar claramente. Nos dias seguintes, tentei manter a rotina normal, mas tudo havia mudado. Os domingos em família foram cancelados sem explicação oficial. Camila parou de atender meus telefonemas. Quando eu passava pelo escritório dela, estava sempre fechado. Era como se eu tivesse se tornado uma persona non grata na vida da própria filha. Tudo porque ousou questionar o santo Roberto e seus negócios suspeitos. A solidão bateu forte. Sem Camila e os netos para visitar, sem os almoços de domingo para organizar, eu me vi perdido numa rotina vazia. Acordava, tomava café, lia jornal, assistia televisão, dormia. Os vizinhos começaram a comentar que eu estava diferente, mais calado, menos sociável. Dona Regina, que morava ao lado há 15 anos, perguntou se eu estava doente. Como explicar que a doença era no coração? Foi o Ronaldo do banco quem me trouxe a primeira notícia realmente alarmante. Pedro, você precisa saber de uma coisa. Sua filha está com problemas sérios na Receita Federal. Chegou uma notificação no banco sobre investigação de sonegação fiscal. Ela pode ter as contas bloqueadas a qualquer momento. Investigação de sonegação fiscal. Exatamente o que eu havia previsto e tentado evitar. A notícia me deixou desesperado. Apesar de tudo o que havia acontecido, Camila continuava sendo minha filha, e eu não podia deixá-la enfrentar sozinha as consequências da manipulação do Roberto. Tentei ligar para ela várias vezes, mas o telefone só dava ocupado. Fui até o apartamento, mas ninguém atendeu o interfone. Passei pela escola dos gêmeos na hora da saída, esperando encontrar Camila. Mas quem veio buscar as crianças foi a sogra dela, Dona Marta. Seu Pedro. Dona Marta me cumprimentou com frieza. Camila pediu para não falar com o senhor por enquanto. Ela está passando por um momento difícil e precisa de paz. Momento difícil causado exatamente pela situação que eu havia tentado alertá-la. Mas agora eu era o vilão da história. O pai inconveniente que não entendia de negócios modernos. Decidi procurar um advogado. Dr. Marcelo era um homem sério, de uns 50 anos, que já havia me ajudado com alguns problemas trabalhistas quando eu ainda era motorista de ônibus. Expliquei toda a situação. O empréstimo usando o apartamento como garantia. A loja registrada no nome da Camila. Os esquemas de sonegação do Roberto. A investigação da Receita Federal. Seu Pedro, Dr. Marcelo disse após analisar todos os documentos. Sua filha está numa situação muito complicada. Se for provado que ela sabia do esquema de sonegação, pode ser processada criminalmente. E tem mais. Se ela não conseguir pagar o empréstimo, o banco vai executar a hipoteca do apartamento. Ela pode perder tudo. Perder tudo. O apartamento que eu havia dado de presente, a loja que estava no nome dela, a liberdade se fosse condenada criminalmente. O que eu posso fazer para ajudar? Perguntei, mesmo sabendo que ela não queria minha ajuda. Legalmente, muito pouco. Ela é maior de idade, fez as escolhas dela. Mas talvez você possa conversar com ela, convencê-la a se separar dos negócios do Roberto antes que seja tarde demais. Conversar com ela. Se ao menos ela atendesse meus telefonemas ou me recebesse em casa. A solução veio de onde eu menos esperava. Joaquim, o pedreiro que comprava materiais na loja do Roberto, me procurou no boteco do Zé numa quinta-feira à tarde. Estava visivelmente nervoso, olhando para os lados como se alguém pudesse estar ouvindo nossa conversa. Seu Pedro, posso confiar no senhor? Preciso contar uma coisa importante, mas não posso me envolver em confusão. Assegurei a ele que tudo ficaria entre nós, e Joaquim começou a relatar coisas que me deixaram chocado.
A loja do Roberto era apenas a ponta do iceberg. Ele estava envolvido num esquema muito maior de lavagem de dinheiro, usando várias pessoas como laranjas em diferentes negócios. Tem pelo menos 3 lojas registradas em nomes de parentes e conhecidos. Sua filha é só mais uma no esquema. E como você sabe disso tudo? Perguntei desconfiado. Joaquim suspirou fundo antes de responder. Porque Roberto me ofereceu a mesma coisa. Queria registrar uma transportadora no meu nome, prometendo que eu ganharia uma porcentagem dos lucros. Quando recusei, ele disse que tinha outras pessoas na família que topariam o negócio. Outras pessoas na família. Provavelmente o próprio Bruno seria a próxima vítima do esquema. Joaquim continuou revelando detalhes que me fizeram entender a extensão da manipulação. Roberto não era aposentado comum da Receita Federal. Ele havia sido demitido por suspeita de corrupção, mas conseguiu se aposentar antes da conclusão do processo disciplinar. Agora usava o conhecimento que tinha sobre brechas fiscais para montar esquemas de sonegação, sempre usando outras pessoas como testa de ferro. Seu Pedro, tem mais uma coisa. Roberto anda comentando que vai se mudar para o exterior. Disse que o Brasil está ficando perigoso para pessoas como ele. Pelo que entendi, ele está organizando os negócios para poder sumir com o dinheiro quando a coisa apertar. Sumir com o dinheiro, deixando Camila e todas as outras vítimas para enfrentar sozinhas as consequências legais dos crimes dele. A informação do Joaquim mudou tudo. Roberto não era apenas um sogro manipulador tentando se aproveitar da família. Ele era um criminoso profissional, com experiência em corrupção e lavagem de dinheiro, que havia escolhido minha filha como uma de suas vítimas preferenciais. O presente da chácara, a loja no nome dela, tudo fazia parte de um plano elaborado para usar Camila e depois abandoná-la quando a situação ficasse insustentável. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava imaginando Camila sendo presa, perdendo os filhos, ficando sem casa, sem dinheiro, sem futuro, tudo por ter confiado no homem errado. E o pior, ela nem sabia que estava sendo usada. Roberto havia sido tão hábil na manipulação que conseguiu fazer ela acreditar que estava sendo beneficiada, quando na verdade estava sendo destruída sistematicamente. Decidi agir. Se Camila não queria ouvir meu aviso como pai, talvez ouvisse provas concretas da verdadeira natureza do Roberto. Passei a madrugada inteira pesquisando na internet, ligando para contatos antigos, buscando informações sobre o passado profissional dele. O que descobri confirmou tudo que Joaquim havia contado e foi ainda pior. Roberto Silva não havia apenas sido demitido da Receita Federal. Ele havia sido investigado por um esquema de facilitação de sonegação fiscal em troca de propinas. O processo disciplinar foi arquivado apenas porque ele se aposentou antes da conclusão, mas as evidências estavam todas documentadas em processos administrativos, que consegui acessar através de um conhecido que trabalhava no órgão. Organizei tudo num dossiê completo. Certidões de antecedentes criminais, cópias de processos administrativos, depoimentos de ex-colegas de trabalho, reportagens de jornal sobre o esquema de corrupção. Era material suficiente para mostrar a Camila quem realmente era o homem que ela havia escolhido como figura paterna substituta. Mas ainda precisava de uma forma de fazê-la ver essas informações. A oportunidade surgiu de forma inesperada. Dona Regina, minha vizinha, me contou que havia encontrado Camila no supermercado e que ela parecia muito preocupada, cansada, com olheiras profundas. Perguntei se estava tudo bem e ela disse que estava enfrentando alguns problemas com documentação, mas que logo se resolveria. Problemas com documentação. A investigação da Receita Federal estava avançando. Decidi tentar uma abordagem diferente. Em vez de ir atrás de Camila diretamente, procurei Bruno no trabalho dele. Ele era contador numa empresa de médio porte e sempre havia sido mais racional que Camila, menos emocional nas decisões. Se conseguisse convencê-lo com fatos concretos, talvez ele pudesse influenciar minha filha a reconsiderar a situação. Bruno me recebeu no escritório com visível constrangimento. Era óbvio que Camila havia contado a versão dela sobre nossa última conversa,
provavelmente me pintando como um pai ciumento e inconveniente. Seu Pedro, o senhor não deveria ter vindo aqui. Camila pediu para não termos contato por um tempo. Mesmo assim, ele me ofereceu café e fechou a porta da sala, sinalizando que estava disposto a me ouvir. Coloquei o dossiê sobre Roberto na mesa dele, organizado cronologicamente para facilitar o entendimento. Bruno, você é contador. Conhece as leis fiscais e penais relacionadas à sonegação. Quero que analise essas informações com sua experiência profissional, não como genro do Roberto. Ele hesitou por alguns segundos, mas a curiosidade profissional foi mais forte. Durante 1 hora, Bruno examinou cada documento, fazendo anotações, checando datas, cruzando informações. Sua expressão foi mudando gradualmente de ceticismo para preocupação, depois para alarme genuíno. Seu Pedro, ele disse finalmente, tirando os óculos e esfregando os olhos, isso aqui é muito grave. Se metade dessas informações for verdadeira, Camila está numa situação legal complicadíssima. Agora você entende por que eu estava preocupado? Perguntei, tentando manter o tom calmo. Bruno assentiu lentamente, ainda processando a magnitude das informações. Seu Pedro, eu preciso mostrar isso para Camila. Ela tem direito de saber quem realmente é Roberto, mas não vai ser fácil convencê-la. Ela está muito envolvida emocionalmente. Envolvida emocionalmente com um criminoso que estava usando ela como marionete. Bruno prometeu conversar com Camila naquela mesma noite, mas pediu para eu não interferir por enquanto. Deixe eu preparar o terreno primeiro, seu Pedro. Se ela souber que foi o senhor quem trouxe essas informações, pode reagir mal por puro orgulho. Orgulho. Minha filha havia desenvolvido um orgulho tão grande que não conseguia admitir que havia sido enganada pelo sogro manipulador. Passei 3 dias ansiosos esperando notícias. Bruno havia prometido me ligar assim que conversasse com Camila, mas o telefone permanecia mudo. No 4º dia, não aguentei mais a ansiedade e fui até o apartamento deles. Desta vez, Camila abriu a porta, mas seu rosto estava diferente. Pálido, cansado, com olhos vermelhos de tanto chorar. Pai, ela disse simplesmente, se afastando para me deixar entrar. A sala estava uma bagunça, com papéis espalhados por toda parte, pastas abertas sobre a mesa, computador ligado mostrando telas de sites jurídicos. Bruno estava no telefone, falando baixo com alguém, provavelmente um advogado. Os gêmeos estavam na casa da avó paterna, longe da tensão que havia tomado conta do apartamento. Camila, Bruno me contou que vocês conversaram sobre o Roberto. Ela assentiu silenciosamente, apontando para uma cadeira onde eu poderia me sentar. O ambiente estava carregado como se uma tempestade estivesse se formando. Pai, você estava certo sobre tudo. Roberto, ele... A voz dela falhou, e ela começou a chorar novamente, soluços que saíam do fundo da alma. Meu primeiro instinto foi consolá-la, abraçá-la como fazia quando ela era pequena e chorava por causa de pesadelos. Mas havia muita mágoa acumulada entre nós, muitas palavras duras que haviam sido ditas. Fiquei na cadeira, esperando ela se recompor o suficiente para continuar falando. Ele sumiu, pai. Roberto desapareceu, levou todo o dinheiro da loja e fugiu. A notícia me atingiu como um soco no estômago, mesmo eu já esperando algo assim. Roberto havia cumprido exatamente o plano que Joaquim havia me contado. Organizou os negócios, drenou todo o dinheiro possível e desapareceu, deixando Camila segurando todas as responsabilidades legais. Quando foi que vocês descobriram? Perguntei, tentando entender a cronologia dos eventos. Anteontem, Bruno respondeu, terminando a ligação telefônica. Camila foi na loja e estava fechada, com uma placa dizendo que o estabelecimento havia encerrado as atividades. Os funcionários foram todos dispensados na sexta-feira passada, sem aviso prévio. Roberto sumiu no mundo e não responde mais o telefone. Encerrou as atividades, como se fosse uma decisão empresarial normal, não o golpe final numa fraude elaborada. Bruno me mostrou extratos bancários que faziam meu sangue ferver. Na última semana, antes de desaparecer, Roberto havia movimentado mais de R$300 mil da conta da loja.
transferindo tudo para contas em paraísos fiscais. Ele planejou isso com meses de antecedência, Bruno explicou. Enquanto convencia Camila a pegar empréstimos e investir na chácara, estava organizando a fuga com o dinheiro. E agora? Perguntei, temendo a resposta. Camila levantou a cabeça, enxugando os olhos com as mãos trêmulas. Agora eu devo 300 mil reais para o banco. Tenho uma investigação da Receita Federal no meu nome. E ainda posso ser processada criminalmente por lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. A voz dela estava fraca, derrotada, como se ela finalmente entendesse a dimensão do buraco em que havia caído. O advogado disse que a melhor coisa é colaborar com as investigações. Bruno continuou. Se Camila conseguir provar que foi vítima de estelionato, pode evitar a prisão. Mas mesmo assim, os prejuízos financeiros são enormes. Prejuízos financeiros que incluíam o apartamento que eu havia dado de presente, agora servindo de garantia para um empréstimo que jamais seria pago. Olhei para minha filha sentada naquele sofá que eu havia comprado, no apartamento que eu havia conquistado com tanto esforço, destruída pelas consequências de ter confiado no homem errado. A raiva que eu sentia do Roberto se misturava com uma dor profunda por ver Camila sofrendo. Apesar de tudo que havia acontecido entre nós, ela continuava sendo minha menina, minha única família. Camila, eu disse suavemente, me levantando da cadeira e me aproximando dela. Sinto muito que você esteja passando por isso. Roberto enganou todos nós, mas principalmente você, que confiou nele como família. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas e pela primeira vez em meses, vi neles um pedido de perdão silencioso. Pai, eu fui tão idiota. Você tentou me avisar e eu não quis escutar. Preferi acreditar nele em vez de acreditar no meu próprio pai. As palavras saíram entrecortadas pelos soluços. Agora vou perder tudo. A casa, os negócios, talvez até a liberdade. E o pior é que coloquei meus filhos em risco por causa da minha burrice. Burrice. Ela havia usado a palavra certa, embora eu nunca fosse dizer isso em voz alta. Me sentei ao lado dela no sofá e, hesitante, coloquei minha mão no ombro dela. Não havia mais raiva, apenas a dor de ver minha filha destruída. Camila, vamos encontrar uma forma de resolver isso. Você não está sozinha nessa luta. Bruno nos observava em silêncio, provavelmente aliviado por ver que a família estava se reunindo novamente diante da crise. Como, pai? Como vamos resolver? Devo 300 mil reais que não tenho. A loja não existe mais. Roberto sumiu com tudo. E ainda posso ser presa como cúmplice dos crimes dele. A desesperança na voz dela partia meu coração. Mas eu já estava formulando um plano na minha cabeça. Uma forma de transformar nossa derrota em vitória. Roberto havia subestimado a capacidade de reação da família que ele havia tentado destruir. Camila, Bruno, eu disse, assumindo o controle da situação como havia feito tantas vezes quando ela era criança e enfrentava problemas que pareciam insolúveis. Roberto pode ter fugido com o dinheiro, mas ele não apagou todas as pegadas. Nós vamos caçá-lo e recuperar o que é nosso. A determinação na minha voz surpreendeu até mesmo a mim. Aos 59 anos, eu estava declarando guerra a um criminoso experiente. Pai, como? Roberto tinha experiência nisso. Ele sabia exatamente como sumir sem deixar rastros. Camila parecia não acreditar que houvesse solução para o problema. Mas eu havia aprendido algumas coisas durante as semanas de investigação sobre os negócios dele. Camila, Roberto é inteligente, mas também é arrogante. Homens arrogantes sempre cometem erros que os traem. Expliquei meu raciocínio. Roberto não havia apenas roubado de Camila. Segundo Joaquim, existiam pelo menos mais 3 pessoas sendo usadas como laranjas em esquemas similares. Se conseguíssemos localizar essas outras vítimas e reunir todas as evidências, teríamos material suficiente para uma investigação policial séria. Criminosos como Roberto deixam sempre um padrão, uma assinatura. Vamos usar isso contra ele. Bruno se animou com a possibilidade de ação. Seu Pedro, isso faz sentido. Se conseguirmos provar que Roberto organizou um esquema criminoso sistemático, Camila sai da posição de cúmplice para a vítima.
E ainda podemos tentar recuperar parte do dinheiro através de processo de ressarcimento. Processo de ressarcimento que dependia de encontrarmos Roberto e seus bens ocultos. Passei o restante da tarde organizando nossa estratégia de investigação. Primeiro, precisávamos identificar as outras vítimas do esquema. Segundo, localizar os bens que Roberto havia adquirido com o dinheiro roubado. Terceiro, descobrir para onde ele havia fugido. Era um trabalho que exigia paciência, método e determinação. Características que eu havia desenvolvido em 35 anos de trabalho duro. Nos dias seguintes, nossa casa se transformou numa central de investigações. Bruno usava suas habilidades como contador para analisar movimentações financeiras suspeitas. Camila, motivada pela possibilidade de recuperar sua vida, ligava para antigos conhecidos do Roberto buscando informações. Eu coordenava tudo, usando contatos que havia feito ao longo dos anos para obter informações que normalmente não estariam disponíveis para civis. A primeira descoberta importante veio através do Joaquim. Ele havia conseguido os nomes de 2 outras pessoas que tinham negócios registrados em seus nomes, mas controlados pelo Roberto. Maria das Graças, aposentada de 65 anos, e José Antônio, viúvo de 70 anos. Ambos haviam sido manipulados da mesma forma que Camila, com promessas de sociedade lucrativa e participação nos lucros. Decidi procurar pessoalmente essas pessoas. Maria das Graças morava num conjunto habitacional popular e quase desmaiou quando expliquei quem eu era e por que estava ali. Seu Pedro, eu estava desconfiando que algo estava errado. Faz 2 semanas que Roberto não aparece na oficina mecânica que está no meu nome. Os funcionários estão perguntando sobre os salários atrasados. Oficina mecânica. Mais um negócio que Roberto controlava ilegalmente, usando uma idosa como testa de ferro para evitar impostos e responsabilidades trabalhistas. Dona Maria, a senhora tem as chaves da oficina? Precisamos verificar se Roberto deixou alguma documentação que possa nos ajudar a localizá-lo. Ela me acompanhou até o local, nervosa, mas decidida a descobrir a verdade. A oficina estava abandonada, com equipamentos caros deixados para trás, e uma gaveta cheia de documentos que Roberto não teve tempo de destruir antes de fugir. Entre os papéis encontramos contratos de compra e venda de veículos, recibos de transferências bancárias e, mais importante, cópias de passaportes com nomes diferentes. Roberto havia preparado identidades falsas para a fuga. José Antônio, a terceira vítima, estava numa situação ainda pior que Maria das Graças. Roberto havia registrado uma empresa de transportes no nome dele e acumulado dívidas de mais de R$100 mil em multas de trânsito e impostos não pagos. Seu Pedro, esse homem destruiu minha vida, o velho disse chorando. Agora querem penhorar minha casa para pagar as dívidas da empresa que eu nem sabia que existia. 3 idosos manipulados, 3 negócios ilegais, centenas de milhares de reais desviados. Roberto havia montado uma operação criminosa de grande escala, usando a confiança e a ingenuidade de pessoas da terceira idade para enriquecer às custas deles. A raiva que eu sentia crescia a cada nova descoberta, mas também crescia minha determinação de fazer justiça. Com todas as evidências reunidas, procuramos novamente o Dr. Marcelo, meu advogado. Desta vez, chegamos com um dossiê completo sobre as atividades criminosas do Roberto. Documentos falsos, sonegação fiscal, estelionato, uso de identidade de terceiros, lavagem de dinheiro. Seu Pedro, com esse material, podemos abrir um processo criminal robusto. Mas ainda precisamos localizar Roberto para ele ser preso. Dr. Marcelo, encontrar Roberto é exatamente o próximo passo do nosso plano. Expliquei que havíamos descoberto as identidades falsas que ele estava usando e que tínhamos pistas sobre possíveis destinos da fuga. Vamos contratar um detetive particular. Com as informações que temos, deve ser possível rastreá-lo. Contratar um detetive custaria dinheiro que não tínhamos sobrado, mas era um investimento necessário para recuperar nossos bens. Bruno sugeriu uma ideia que inicialmente me pareceu absurda,
mas que fazia sentido estratégico. Por que não usamos as redes sociais para expor Roberto? Se conseguirmos que a história se torne viral, alguém pode reconhecê-lo e nos ajudar a localizá-lo. Viralizar a história. Era uma abordagem moderna que eu não entendia completamente, mas que poderia ser eficaz. Camila abraçou a ideia das redes sociais com entusiasmo renovado. Pai, podemos criar um perfil dedicado a expor golpistas como Roberto, mostrar as fotos dele, contar nossa história, alertar outras pessoas para que não caiam no mesmo golpe. Alertar outras pessoas. Havia algo poético na ideia de transformar nossa dor em proteção para outras famílias que poderiam ser vítimas de criminosos similares. Durante uma semana, trabalhamos na criação de conteúdo para as redes sociais. Bruno gravou vídeos explicando os aspectos legais dos golpes financeiros. Camila contou sua história pessoal, mostrando como havia sido manipulada. Eu apareci como o pai preocupado que havia tentado alertar a família, mas não foi ouvido a tempo. Era nossa versão da verdade, completa e documentada. A reação nas redes sociais foi imediata e intensa. Em 48 horas, nosso primeiro vídeo havia sido visualizado mais de 50.000 vezes. Centenas de pessoas compartilharam comentários contando histórias similares de familiares que haviam sido vítimas de golpes financeiros. Era reconfortante saber que não estávamos sozinhos nessa luta contra criminosos que se aproveitam da confiança das pessoas. Mas a melhor surpresa veio no terceiro dia. Uma mulher de Brasília comentou no vídeo dizendo que havia reconhecido Roberto numa academia de ginástica da Asa Norte. Esse homem está frequentando a academia onde eu trabalho. Usa o nome de Rogério Santos, mas tenho certeza que é a mesma pessoa dos vídeos. Posso ajudar vocês a localizá-lo. Rogério Santos, uma das identidades falsas que havíamos encontrado na documentação da oficina mecânica. A informação era valiosa demais para ignorar. No dia seguinte, Bruno e eu pegamos um ônibus para Brasília, levando todas as evidências que havíamos coletado sobre Roberto. Camila ficou em Goiânia cuidando dos gêmeos e mantendo contato através do telefone. Éramos dois homens comuns partindo para uma missão que parecia saída de filme policial, mas que era nossa única chance de recuperar nossa dignidade e nosso dinheiro. Chegamos a Brasília no final da tarde e nos hospedamos num hotel barato próximo à academia onde Roberto havia sido visto. A mulher que havia nos contatado, Luciana, nos encontrou no lobby do hotel às 8 da noite. Ela era personal trainer há 5 anos e conhecia bem a rotina dos frequentadores da academia. Ele aparece sempre às 6 da manhã, treina por 1 hora e vai embora. É muito discreto, não conversa com ninguém. Luciana, você tem certeza que é o mesmo homem dos vídeos? Perguntei, mostrando outras fotos de Roberto que havíamos conseguido. Ela confirmou sem hesitação. É ele sim. Inclusive, ele paga a mensalidade sempre em dinheiro, o que já achei estranho. Quem paga a academia em espécie hoje em dia? Pagamento em espécie. Roberto continuava evitando criar rastros bancários, mesmo na fuga. Planejamos a abordagem com cuidado. Não podíamos simplesmente confrontar Roberto na academia, pois ele poderia fugir novamente e desaparecer definitivamente. A estratégia era segui-lo até descobrir onde estava morando. Depois chamar a polícia com todas as evidências que tínhamos reunido. Seu Pedro, Bruno disse, amanhã vai ser o dia da verdade. Ou conseguimos justiça ou perdemos nossa última chance. Mal consegui dormir naquela noite. Ficava pensando em todos os eventos que haviam nos levado até ali. A chácara de presente, a caneta Bic de R$2, as descobertas sobre os negócios ilegais, o desaparecimento do Roberto com nosso dinheiro. Era como se minha vida inteira tivesse convergido para esse momento de confronto final com o homem que havia tentado destruir minha família. Às 5:30 da manhã, estávamos posicionados em frente à academia, dentro de um carro alugado com vidros escuros. Bruno estava nervoso, mexendo constantemente no celular onde havia gravado as evidências que precisávamos mostrar para a polícia. Eu me sentia estranhamente calmo, como se finalmente fosse fazer alguma coisa que deveria ter feito meses atrás. Roberto apareceu exatamente às 6 da manhã,
dirigindo um carro importado que certamente custou mais que meu salário de 2 anos como motorista de ônibus. Ele parecia relaxado, sem pressa, como alguém que acredita ter escapado definitivamente das consequências de seus crimes. Usava roupas de grife e tênis caros, ostentando o dinheiro que havia roubado de idosos confiantes. É ele, sussurrei para Bruno, sentindo o coração acelerar. Exatamente como nas fotos, só que agora com cabelo tingido de loiro e óculos de sol. O disfarce era superficial, típico de alguém que subestima a capacidade de investigação de suas vítimas. Roberto sempre havia nos tratado como pessoas simples demais para representar qualquer ameaça real aos seus planos. Esperamos ele entrar na academia. Depois posicionamos nosso carro de forma a vigiar a saída. Bruno ligou para a polícia de Brasília e explicou a situação. Tínhamos localizado um fugitivo procurado por estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documentos falsos. A delegada que atendeu pediu para não nos aproximarmos do suspeito, mas disse que enviaria uma viatura para o local. A hora que Roberto passou na academia foi a mais longa da minha vida. Ficávamos imaginando se ele perceberia nossa presença, se tentaria escapar pelos fundos, se nossa única chance de justiça escaparia por entre os dedos. Pai, Bruno disse. Foi a primeira vez que me chamou de pai em toda essa situação. Independente do que acontecer hoje, quero que saiba que admiro sua coragem. Não sei se eu teria tanta determinação. Às 7 da manhã, Roberto saiu da academia e caminhou calmamente em direção ao carro, sem suspeitar que estava sendo observado. Foi nesse momento que a viatura da polícia chegou, com 2 agentes que estacionaram estrategicamente para bloquear a saída do estacionamento. Bruno e eu saímos do nosso carro e nos aproximamos, carregando a pasta com todas as evidências que havíamos coletado durante semanas de investigação. Roberto Silva, o policial mais alto, perguntou, se aproximando do homem que havia destruído nossa família. Roberto tentou negar a identidade, alegando que seu nome era Rogério Santos e que devia haver algum engano. Mas quando o policial pediu seus documentos, ele hesitou tempo demais antes de entregar uma carteira de identidade que claramente era falsa. Senhor, eu me aproximei e me identifiquei para os policiais. Este homem usou minha filha e outros idosos para montar esquemas de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Temos todas as provas aqui. Abri a pasta e comecei a mostrar os documentos. Contratos falsos, transferências bancárias suspeitas, registro de empresas fantasmas, tudo organizado cronologicamente para facilitar o entendimento. Roberto finalmente nos reconheceu, e sua expressão mudou completamente. O homem confiante e manipulador que havia convencido minha filha a hipotecar o apartamento se transformou num criminoso desesperado tentando escapar das consequências de seus atos. Pedro, você não entende. Eu estava tentando ajudar Camila a construir um futuro melhor. Tudo o que fiz foi pensando no bem da família. Ajudar? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Você roubou 300 mil reais, usou minha filha como laranja em crimes fiscais e ainda deixou ela enfrentando sozinha uma investigação da Receita Federal. Que tipo de ajuda é essa? Os policiais observavam o confronto, provavelmente acostumados com criminosos que tentam justificar seus crimes até o último momento. Bruno mostrou aos policiais os extratos bancários que provavam as transferências suspeitas e os contratos que Roberto havia forjado usando o nome de Camila e de outras vítimas. Oficiais, este homem montou uma operação criminosa de grande escala, usando idosos como testas de ferro em vários estados. Temos evidências de pelo menos 4 vítimas diretas. A evidência era esmagadora e incontestável. Roberto tentou uma última cartada desesperada, oferecendo devolver parte do dinheiro em troca de não ser processado criminalmente. Pedro, posso transferir 100 mil reais ainda hoje para a conta da Camila. Não precisa complicar isso com processo e prisão. 100 mil reais dos 300 mil que havia roubado. Era uma proposta insultuosa de alguém que ainda acreditava poder negociar com suas vítimas. Roberto, eu disse calmamente, olhando diretamente nos olhos dele. Você teve meses para fazer a coisa certa.
Escolheu fugir como covarde, deixando outras pessoas pagarem por seus crimes. Agora vai enfrentar todas as consequências legais que merece. Os policiais já estavam preparando as algemas, convencidos pelas evidências que havíamos apresentado. A prisão do Roberto foi um momento de alívio indescritível. Ver aquele homem que havia manipulado minha família sendo colocado dentro da viatura policial me deu uma sensação de justiça que eu não sentia há meses. Bruno gravou tudo no celular, dizendo que ia postar nas redes sociais para mostrar que criminosos não ficam impunes para sempre. No caminho de volta para Goiânia, liguei para Camila com as boas notícias. Ela chorou no telefone, não de tristeza como havia chorado durante semanas, mas de alívio e gratidão. Pai, não acredito que vocês conseguiram encontrar ele. Agora posso dormir sabendo que ele não vai fazer isso com outras famílias. Outras famílias. Nossa vitória tinha um significado maior que apenas recuperar nosso dinheiro. O processo legal seria longo e complicado, mas tínhamos evidências suficientes para garantir que Roberto fosse condenado pelos crimes que havia cometido. Mais importante ainda, tínhamos uma chance real de recuperar pelo menos parte dos bens que ele havia adquirido com o dinheiro roubado. A chácara, os carros, as contas bancárias, tudo seria investigado e confiscado se necessário. 3 meses após a prisão de Roberto, nossa vida havia mudado dramaticamente. Camila conseguiu um acordo com a Receita Federal, provando que havia sido vítima de estelionato em vez de cúmplice consciente dos crimes fiscais. O apartamento foi salvo da execução bancária, através de um parcelamento que, embora apertado, era viável com os rendimentos regulares que ela havia voltado a ter. A loja de materiais de construção foi vendida, e o dinheiro usado para quitar parte das dívidas que Roberto havia deixado no nome dela. Maria das Graças e José Antônio, as outras vítimas do esquema, também conseguiram resolver suas situações legais com nossa ajuda e as evidências que havíamos coletado. Era reconfortante saber que nossa investigação havia beneficiado outras pessoas além da nossa família. Camila havia aprendido lições amargas sobre confiança e manipulação, mas saiu da experiência mais forte e mais sábia. Ela voltou a me procurar para conselhos sobre decisões importantes, reconhecendo que minha experiência de vida tinha valor mesmo num mundo que mudava rapidamente. Pai, ela disse durante um dos nossos cafés da tarde, nunca mais vou descartar seus avisos. Você me conhece melhor que qualquer pessoa. Bruno também mudou sua atitude comigo, tratando-me com o respeito que um sogro merece e reconhecendo que idade não é sinônimo de ignorância. Ele começou a me incluir em conversas sobre os negócios da família e até pediu minha opinião sobre alguns investimentos que estava considerando. Era gratificante sentir que minha voz tinha peso novamente nas decisões familiares. Os gêmeos, que durante meses haviam sido afastados de mim por influência do Roberto, voltaram a passar domingos na minha casa. Ensinei eles a jogar dominó, contei histórias sobre quando sua mãe era pequena, cozinhei os pratos que ela adorava na infância. Era como se estivéssemos recuperando o tempo perdido durante aqueles meses sombrios de manipulação. Roberto foi condenado a 8 anos de prisão por estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e uso de documentos falsos. A sentença foi exemplar e serviu de aviso para outros criminosos que se aproveitam da boa-fé de pessoas idosas. O juiz elogiou nosso trabalho de investigação, dizendo que o caso serviria como exemplo de como as vítimas podem se organizar para fazer justiça. Conseguimos recuperar cerca de R$200 mil através da venda dos bens que Roberto havia adquirido com o dinheiro roubado. A chácara que ele havia ganhado de presente foi vendida e o dinheiro dividido proporcionalmente entre todas as vítimas do esquema. Era menos do que havíamos perdido, mas significava que nossa luta não havia sido em vão. Nossa história nas redes sociais continuou repercutindo positivamente. Recebíamos mensagens de pessoas de todo o Brasil contando casos similares e pedindo conselhos sobre como se proteger de golpistas. Camila transformou nossa página numa ferramenta de educação financeira,
alertando especialmente idosos sobre os sinais de possíveis fraudes. A experiência toda nos ensinou que família não é sobre quem te dá presentes caros ou quem te bajula com promessas impossíveis. Família é sobre quem fica ao seu lado durante as crises, quem te avisa quando você está tomando decisões erradas, quem luta por você mesmo quando você não reconhece o valor dessa luta. Roberto havia tentado redefinir os vínculos familiares através de manipulação e dinheiro, mas no final, os laços verdadeiros se provaram mais fortes. Olhando para trás, posso dizer que a caneta Bic de R$ 2 que Camila me deu de aniversário se tornou um símbolo importante. Não da desvalorização que eu inicialmente pensei, mas da simplicidade e honestidade que realmente importam nos relacionamentos. Era um presente simples dado por uma filha que estava perdida, mas que encontrou o caminho de volta para casa. Um ano depois da prisão de Roberto, organizamos um churrasco especial na minha casa para celebrar não apenas meu aniversário de 60 anos, mas principalmente nossa vitória sobre aquele período sombrio. Camila chegou cedo para me ajudar a preparar tudo, trazendo os gêmeos e um presente que me emocionou profundamente. Uma foto emoldurada de nós 3 gerações juntas, tirada no dia da prisão de Roberto. Pai, ela disse entregando o presente. Esta foto representa o dia em que nossa família venceu um criminoso que tentou nos separar. Quero que sempre se lembre de que, quando precisou escolher entre o conforto e a justiça, você escolheu lutar por nós. A foto ocupou lugar de honra na sala, ao lado das outras memórias importantes da família. Bruno chegou trazendo uma surpresa que me deixou sem palavras. Ele havia conseguido localizar a empresa que fabricava canetas personalizadas e encomendou uma caneta especial, gravada com meu nome, e a data da prisão de Roberto. Seu Pedro, sei que a caneta que Camila deu no ano passado causou mágoa, mas queria transformar esse símbolo numa lembrança de vitória. A caneta era linda, dourada, pesada. Definitivamente não custava R$ 2. Durante o churrasco, conversei longamente com Maria das Graças e José Antônio, que haviam se tornado amigos próximos durante nossa luta comum. Descobrimos que tínhamos muito em comum, além de termos sido vítimas do mesmo criminoso. Todos éramos pessoas trabalhadoras que haviam construído nossa vida com honestidade e que não merecíamos ser enganados por alguém em quem confiamos. Seu Pedro, Dona Maria disse enquanto tomávamos cerveja na sombra, o senhor salvou nossas vidas. Se não tivesse investigado Roberto e nos procurado, eu teria perdido minha casa e José Antônio teria sido preso por dívidas que nem sabia que existiam. A gratidão sincera dela me emocionou profundamente, mas também me fez refletir sobre como pessoas honestas podem ser facilmente enganadas por criminosos hábeis. José Antônio completou o raciocínio de Dona Maria. Roberto era muito inteligente na forma de escolher as vítimas. Ele procurava pessoas sozinhas, viúvas, aposentados que queriam se sentir úteis novamente. Prometia sociedade, participação, importância. Era difícil resistir. Exatamente o que ele havia feito com Camila. Ofereceu a ela o que mais necessitava depois do casamento, uma figura paterna que a valorizasse e a guiasse. Durante a tarde, observei meus netos brincando no quintal que eu mesmo havia construído tijolo por tijolo nos primeiros anos após comprar a casa. Emma, agora com 5 anos, corria atrás de borboletas enquanto Jake, com 6 anos, tentava ensinar o primo menor a chutar bola corretamente. Era a primeira vez em muito tempo que eu via as crianças verdadeiramente relaxadas e felizes em minha casa. Vovô Pedro, Emma me chamou correndo para me abraçar com as mãos sujas de terra. A mamãe disse que você é um detetive de verdade, que prendeu um bandido. A inocência dela me fez sorrir, mas também me fez pensar em como explicaríamos toda essa história para as crianças quando elas crescessem. Por enquanto, bastava dizer que o vovô havia protegido a família de uma pessoa má. Camila se aproximou de mim enquanto eu observava as crianças brincarem. Pai, tem uma coisa que nunca te falei sobre aquela época com Roberto. Várias vezes você tentou me avisar, tentou me mostrar que algo estava errado, e eu sempre te cortava, sempre mudava de assunto. Não era porque eu não te escutava,
Era porque lá no fundo eu sabia que você estava certo, mas não queria admitir. A confissão dela me surpreendeu. Durante meses eu havia acreditado que Camila estava completamente cega à manipulação do Roberto. Mas na verdade ela tinha percebido os sinais. Apenas escolheu ignorá-los por orgulho ou medo de admitir o erro. Por que você não conseguia me escutar? Perguntei, genuinamente curioso sobre os mecanismos psicológicos que quase destruíram nossa família. Acho que era porque Roberto me fazia sentir especial de um jeito diferente. Camila explicou, sentando ao meu lado no banco de madeira que eu havia construído anos atrás. Você sempre foi meu pai, sempre me apoiou, sempre esteve lá. Era algo que eu dava como garantido. Roberto era novidade, era escolha. Ele me escolheu para ser confidente, para ser filha adotiva, para ser especial. A explicação fazia sentido doloroso. Eu havia sido vítima do meu próprio sucesso como pai. Camila se sentia tão segura do meu amor incondicional que passou a valorizar mais a atenção de alguém que teoricamente não tinha obrigação de amá-la. Roberto havia explorado essa necessidade psicológica com a habilidade de um manipulador experiente. E tem mais uma coisa, ela continuou, mexendo nervosamente nas mãos. Roberto sempre elogiava minha inteligência, minha capacidade de tomar decisões difíceis, minha independência. Dizia que eu era diferente das outras mulheres da minha idade, mais madura, mais preparada para grandes negócios. Era muito sedutor ouvir isso. Elogios calculados para alimentar o ego dela e torná-la mais receptiva às propostas criminosas. Bruno se juntou à nossa conversa, trazendo 3 cervejas geladas. Seu Pedro, tem uma coisa que eu também quero confessar. Eu suspeitava que Roberto não era confiável, mas estava tão desesperado com nossas dívidas que preferia acreditar nas promessas dele. Era mais fácil do que admitir que eu havia falhado como provedor da família. A honestidade dele era refrescante depois de tantos meses de mentiras e manipulação. Bruno, eu disse, reconhecer nossos erros é o primeiro passo para não repeti-los. O importante é que vocês aprenderam e que nossa família saiu mais forte dessa experiência. Era verdade. Apesar de toda a dor e prejuízo financeiro, nós havíamos nos tornado mais unidos e mais sábios sobre os perigos da manipulação emocional. O sol estava se pondo quando os últimos convidados foram embora, deixando apenas nossa família nuclear reunida na mesa da cozinha. Camila ajudava a guardar os pratos enquanto Bruno colocava as crianças para dormir no quarto de hóspedes que eu sempre mantinha pronto para elas. Era uma cena doméstica simples, mas carregada de significado depois de tudo que havíamos passado. Pai, Camila disse enquanto secava o último copo, quero te fazer uma proposta. Que tal se você vendesse esta casa e viesse morar conosco? O apartamento tem espaço, você poderia ter seu próprio quarto, e as crianças adorariam ter o vovô sempre por perto. A proposta me pegou de surpresa, mas também me emocionou profundamente. Camila, é muito gentil da sua parte, mas esta casa tem muitas memórias importantes. Foi aqui que criei você, foi aqui que vivi com sua mãe, foi aqui que construí minha vida. Olhei ao redor da cozinha simples, mas cheia de história. Não estou pronto para me separar deste lugar ainda. Ela assentiu compreensiva, mas insistiu numa contraproposta. Então que tal se fizermos alguns ajustes para tornar mais fácil cuidar de você quando necessário? Podemos instalar alguns equipamentos de segurança, maybe uma campainha que conecte direto com o nosso celular, coisas assim. A preocupação genuína dela com meu bem-estar era tocante, especialmente depois dos meses em que me senti rejeitado pela própria filha. Bruno apareceu na cozinha depois de colocar as crianças para dormir. Seu Pedro, tenho uma ideia de negócio que gostaria de discutir com o senhor. Nada grandioso, nada arriscado. Só uma pequena consultoria de segurança financeira para pessoas da terceira idade. Com a experiência que desenvolvemos enfrentando Roberto, poderíamos ajudar outras famílias a identificar golpes. Era uma proposta intrigante e socialmente útil. Explique melhor essa ideia. Pedi, interessado na possibilidade de transformar nossa experiência traumática em algo produtivo,
Poderíamos oferecer palestras em centros comunitários, criar materiais educativos, até mesmo prestar consultoria para famílias que suspeitam estar sendo vítimas de golpes financeiros. Era uma forma de dar propósito à nossa luta contra Roberto. A ideia foi ganhando forma durante nossa conversa. Eu contribuiria com a experiência prática de ter investigado e desmascarado um criminoso experiente. Bruno traria o conhecimento técnico sobre aspectos legais e financeiros. Camila cuidaria da parte de comunicação e redes sociais, áreas onde ela havia se tornado especialista durante nossa campanha contra Roberto. 3 meses depois, nossa pequena empresa de consultoria em segurança financeira para idosos estava funcionando além das expectativas. Tínhamos uma agenda cheia de palestras em grupos da terceira idade. Havíamos ajudado 5 famílias a identificar e interromper golpes em andamento. E nosso canal nas redes sociais tinha mais de 100.000 seguidores interessados em proteção contra fraudes. O trabalho era gratificante de uma forma que eu nunca havia experimentado. Durante 35 anos como motorista de ônibus, eu ganhava a vida transportando pessoas de um lugar para outro. Agora, aos 60 anos, estava ajudando pessoas a navegarem por situações financeiras complexas e perigosas. Era como se tivesse encontrado minha verdadeira vocação na terceira idade. Uma das histórias mais marcantes foi a de Dona Conceição, viúva de 72 anos que nos procurou suspeita de que o genro estava tentando convencê-la a transferir a casa para o nome dele por motivos fiscais. As semelhanças com o nosso caso eram impressionantes. Genro manipulador, filha ingênua, idosa sozinha sendo pressionada a tomar decisões financeiras contra seu interesse. Seu Pedro, Dona Conceição disse durante nossa consulta. Minha filha diz que estou sendo desconfiada demais, que o marido dela só quer me ajudar. Mas alguma coisa no jeito dele falar me lembra histórias que ouvi sobre golpistas. O instinto dela estava correto. Uma investigação superficial revelou que o genro tinha dívidas enormes e histórico de problemas financeiros. Conseguimos orientar Dona Conceição a recusar a transferência da propriedade e ainda a conversar seriamente com a filha sobre os reais motivos por trás da proposta do marido. Foi mais uma família salva de uma situação que poderia terminar em tragédia financeira e emocional. Vocês salvaram minha casa e minha relação com minha filha. Ela nos agradeceu chorando. Durante esse período, recebi uma carta inesperada na prisão. Era de Roberto, escrita à mão numa letra caprichada que contrastava com a personalidade criminosa dele. Pedro, sei que tenho pouca credibilidade com você, mas queria pedir desculpas pelo mal que causei à sua família. Na prisão, tenho tido tempo para refletir sobre minhas escolhas e reconheço que fui injusto com pessoas que não mereciam sofrer. A carta de Roberto continuava por 3 páginas, detalhando não apenas um pedido de desculpas, mas também informações sobre outras vítimas que ele havia prejudicado ao longo dos anos. Sei que não posso desfazer o que fiz, mas posso pelo menos ajudar outras famílias a recuperarem o que perderam. Anexo uma lista com nomes e valores aproximados de pessoas que foram prejudicadas pelos meus esquemas em outros estados. Mostrei a carta para Camila e Bruno, e decidimos investigar as informações fornecidas por Roberto. Era possível que fosse apenas mais uma tentativa de manipulação, mas também havia a chance de conseguirmos ajudar outras vítimas a obterem justiça. Pai, Camila disse, mesmo que seja uma tentativa dele de reduzir a pena, se as informações forem verdadeiras, podemos ajudar mais famílias. As informações se revelaram precisas. Conseguimos localizar 7 famílias em 3 estados diferentes que haviam sido vítimas de Roberto, em esquemas similares ao que ele havia aplicado em nós. O valor total dos prejuízos chegava a mais de 2 milhões de reais, envolvendo desde aposentados humildes até pequenos empresários que confiaram nas promessas dele. Organizamos uma ação conjunta com as outras vítimas, criando um grupo legal coordenado para maximizar as chances de recuperação dos bens roubados. Era impressionante ver como Roberto havia aperfeiçoado seus métodos ao longo dos anos, sempre escolhendo vítimas que se encaixavam em perfis específicos,
Pessoas solitárias, financeiramente estáveis, mas sem conhecimento técnico sobre investimentos. Nossa empresa de consultoria ganhou reconhecimento nacional quando a história dessas múltiplas vítimas foi divulgada pela imprensa. Fomos convidados a participar de programas de televisão, dar entrevistas para revistas e até participar de uma audiência pública no Congresso Nacional sobre proteção de idosos contra fraudes financeiras. Era surreal ver como nossa tragédia familiar havia se transformado numa missão de proteção social. Pai, Camila disse durante uma de nossas viagens para Brasília para participar da audiência pública. Você percebe que Roberto, sem querer, acabou nos dando um propósito que nunca teríamos descoberto sozinhos. Era uma observação profunda sobre como eventos negativos podem ser transformados em forças positivas quando enfrentados com coragem e determinação. Durante a audiência pública no Congresso Nacional, tive a oportunidade de contar nossa história para deputados e senadores que estavam elaborando uma lei mais rigorosa para proteger idosos contra fraudes financeiras. Senhores parlamentares, eu disse ao microfone, criminosos como Roberto exploram não apenas nossa ingenuidade financeira, mas principalmente nossa necessidade humana de confiar e de nos sentirmos valorizados. A repercussão da audiência foi imediata. Recebemos centenas de mensagens de famílias que haviam passado por situações similares, pedindo ajuda ou simplesmente agradecendo por termos tornado público um problema que muitas vezes fica escondido por vergonha das vítimas. Seu Pedro, uma das mensagens dizia, meu pai foi vítima de um golpe parecido e sempre se culpou por ter sido burro. Ver sua história me ajudou a entender que ele foi vítima, não culpado. E 6 meses depois da audiência, o Congresso aprovou a Lei Pedro Lima de Proteção a Idosos contra Fraudes Financeiras, estabelecendo penalidades mais severas para crimes dessa natureza e criando mecanismos de proteção preventiva. Era inacreditável ter uma lei com meu nome, resultado de uma luta que havia começado com uma simples caneta Bic de R$ 2 de presente de aniversário. Roberto cumpriu 4 anos da pena de 8 anos, sendo liberado por bom comportamento e por ter colaborado com as investigações sobre suas outras vítimas. Sua liberdade condicional incluía a obrigação de continuar pagando restituição a todas as pessoas prejudicadas, além de não poder exercer atividades comerciais sem supervisão judicial. Era uma vitória parcial, mas significativa. No dia da libertação de Roberto, Camila me perguntou se eu sentia raiva ou satisfação. Nem raiva nem satisfação, respondi honestamente. Sinto alívio por saber que ele não pode mais prejudicar outras famílias e gratidão por tudo que aprendemos durante essa luta. Roberto havia sido um professor involuntário, nos ensinando sobre resiliência, união familiar e a importância de nunca desistir da justiça. Nossa empresa de consultoria havia crescido e se tornado uma referência nacional em proteção de idosos contra fraudes. Tínhamos uma equipe de 12 pessoas, escritórios em 5 capitais e um programa de televisão semanal sobre educação financeira para a terceira idade. Era mais sucesso profissional do que eu havia sonhado ter em toda a minha vida anterior como motorista de ônibus. Hoje, 2 anos e meio após a prisão de Roberto, nossa família se reúne todo domingo na minha casa para almoço, como fazíamos antigamente, mas com uma dinâmica completamente transformada. Camila chega cedo para me ajudar na cozinha, trazendo sempre alguma novidade sobre nosso trabalho de proteção a idosos. Bruno me consulta sobre decisões financeiras importantes, respeitando minha experiência e conhecimento. Os gêmeos, agora com 7 e 8 anos, cresceram ouvindo histórias sobre como o vovô Pedro derrotou um bandido que tentou roubar a família. Na semana passada, Emma me perguntou se eu ainda guardava a caneta Bic que a mamãe havia me dado de presente naquele aniversário fatídico. Claro que guardo, respondi, mostrando a ela a gaveta onde mantenho as 2 canetas, a Bic de R$ 2 e a dourada que Bruno me deu depois. As 2 são importantes. Cada uma representa uma fase diferente da nossa história familiar. Por que a caneta barata é importante, vovô?
Jake perguntou com a curiosidade típica de uma criança de 8 anos. Porque ela me ensinou que o valor das coisas não está no preço que custam, mas no sentimento por trás delas. Sua mãe me deu aquela caneta quando estava perdida, confusa, sendo enganada por Roberto. Mesmo assim, ela pensou em me dar um presente. O amor estava lá, mesmo quando ela não conseguia demonstrá-lo direito. Camila, que estava ouvindo nossa conversa da cozinha, veio até a sala e nos abraçou num daqueles momentos espontâneos de carinho que são os verdadeiros tesouros da vida familiar. Pai, obrigada por nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu merecia ser abandonada. Nunca desistir. Essa havia se tornado nossa filosofia familiar. Nunca desistir uns dos outros. Não importa quão difícil a situação possa parecer. Nossa história termina onde começou, com uma família reunida, mas agora com uma compreensão muito mais profunda sobre o que realmente importa. Roberto tentou nos separar com manipulação e ganância, mas acabou nos unindo de uma forma mais forte do que jamais fomos. A chácara com piscina que ele ganhou de presente foi vendida há muito tempo, o dinheiro usado para reparar os danos que ele causou. Mas o que permanece é o amor, a confiança restaurada e a certeza de que família verdadeira é aquela que luta junta contra as adversidades. Se você está assistindo esta história e reconhece sinais similares na sua própria família, lembre-se, nunca é tarde para lutar pela justiça, nunca é tarde para proteger quem você ama, e nunca é tarde para transformar uma experiência dolorosa em algo que pode ajudar outras pessoas. Às vezes, o presente mais simples, como uma caneta Bic de R$ 2, pode ser o ponto de partida para a maior aventura da sua vida.